Dentre as 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse, existe uma que não recebeu elogio nenhum de Cristo. Rica, influente e respeitada, mas completamente rejeitada por ele. Assim era a igreja de Laodiceia. Uma igreja que foi condenada porque estava confortável demais. Esse é o 7º de uma série de 7 vídeos. O último em que nós estamos falando, estudando e analisando versículo a versículo as cartas enviadas às 7 igrejas do livro de Apocalipse. E a 7ª igreja, a última, é Laodiceia. Vamos entender mais uma vez o contexto histórico, geográfico e cultural da cidade de Laodiceia, para que a gente possa entender o contexto do lugar onde a igreja estava. A cidade de Laodiceia ficava na região da Frígia, atual Turquia. Então agora que a gente chegou na última igreja, você já viu que todas as igrejas citadas nas cartas do livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, ficavam onde hoje nós conhecemos como Turquia. A cidade de Laodiceia era um grande centro bancário. Tão rica que depois do terremoto que aconteceu em 60 depois de Cristo, reconstruiu-se sozinha, sem a ajuda de Roma. Laodiceia era reconhecida pela sua forte indústria têxtil e famosa pela sua lã negra luxuosa. Eles produziam um colírio famoso, um remédio para os olhos, e também eram reconhecidos por isso. A cidade tinha muitas coisas boas e isso era indiscutível, mas eles tinham um problema sério com água. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque este é o ponto-chave da mensagem. Porque assim como nas outras igrejas, aqui Jesus também vai usar a realidade física da cidade de Laodiceia para expor a realidade espiritual da igreja. O problema é que a cidade não tinha água própria. A água que abastecia Laodiceia vinha de cidades vizinhas. Essas águas vinham por arqueodutos bem longos. Essas obras, para a época, às vezes eram bem impressionantes. Mas como isso funcionava? Essa água vinha de lugares mais altos, montanhas, fontes, e eram canalizadas através de canais feitos de pedra e um argamassa argiloso, que era um tipo de cimento do mundo antigo. Às vezes, isso também era feito por tubulações feitas de cerâmica ou de chumbo. Esses canais tinham uma pequena inclinação que levavam a água por gravidade. E a cidade de Laodiceia recebia água de 2 cidades. Colosso, famosa por suas águas frias, refrescantes e puras, e Hierápolis, que era famosa por suas águas quentes e minerais. Pensa aqui comigo, por que hoje uma pessoa vai tomar banho de cachoeira? Não é para se refrescar naquelas águas frias, que quase sempre são geladíssimas, trincando? E por que uma pessoa vai atrás de uma fonte termal? Uma fonte vulcânica, de águas vulcânicas, aquelas águas quentes para poder tomar banho. Não é porque é terapêutico, na maioria das vezes num propósito medicinal. Então você tem que concordar comigo que tanto a água quente quanto a água fria tem o seu propósito, a sua função, não é isso? Hierápolis com suas águas quentes ficava a 11 quilômetros de Laodiceia. E Colossos com suas águas frias, 17, 18 quilômetros de Laodiceia. O que acontecia é que, nesse percurso de quilômetros, as águas quentes esfriavam e as águas frias esquentavam, chegando ambas mornas em Laodiceia. Essas águas mornas que chegavam em Laodiceia perdiam seu propósito original, porque não eram geladas e não serviam para beber e se refrescar, e também como tratamento medicinal não tinham mais efeito. Agora eu aqui fico imaginando os construtores na época. Nós não temos água, mas temos dinheiro, muito dinheiro. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar a água quente de lá e a água fria de cá. Então a gente vai ter as 2 águas. Águas quentes e águas frias. E no final não tinham nenhuma. E agora que você já sabe de todo esse contexto, vamos então para o primeiro versículo da carta que é a mais mal interpretada das cartas dentre as igrejas do livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Jesus aqui se apresenta como o Amém. Ele está dizendo, eu sou a verdade absoluta, a testemunha fiel, que diferente da igreja, não se engana. O princípio da criação, remetendo Jesus Cristo, Deus, como a origem soberana de tudo. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Lembra das águas frias e quentes, que têm serventia? Jesus está dizendo, eu gostaria que você fosse um ou outro. Eu gostaria que você servisse para alguma coisa. Perceba que no texto ele não está dizendo que ser quente é melhor do que ser frio, ou que ser frio é melhor do que ser quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui ele está dizendo que vai vomitar da boca. E vomitar é uma palavra forte, porque demonstra repulsa total de Jesus pelo morno. O frio refresca, o quente cura, mas o morno não serve para nada.
Você já viu aquelas pessoas que quando estão tomando banho vai tomar água morna, água do chuveiro, aí dá aquela ânsia, aquela vontade de vomitar? Os versículos 15 e 16 dessa carta, os que a gente acabou de ler, são os versículos referentes às cartas às igrejas do Apocalipse mais mal pregados dentro da igreja. Vamos dizer que eu já participei de umas 20 pregações com esse tema. E todas as vezes, em diferentes igrejas, eu ouvi o pastor, o pregador, dizer algo do tipo, algo mais ou menos assim. Jesus prefere que você esteja afastado, que você seja um crente frio, do que uma pessoa morna dentro da igreja. E aí eu te pergunto, onde é no texto que diz isso? Tá errado. Eu dou graças a Deus que na minha igreja eu nunca ouvi um pregador falar isso. Mas você já deve ter ouvido alguma pregação assim, né? Na internet tá cheio. Vamos ser sinceros, pastor. Vamos ser bem sinceros, querido pregador. Você já viu alguma vez Jesus exortando o afastamento espiritual? Então por que raios ele faria isso numa carta onde ele está exortando a igreja? Não tem lógica. Ele só usa o frio numa analogia funcional do contexto em que a cidade estava. O quente é útil, o frio é útil, mas o morno é inútil. Jesus não está dizendo, prefiro que você fique longe de mim. Ele está dizendo, prefiro que a sua vida tenha impacto, do que essa fé sem serventia nenhuma. Jesus não está elogiando quem está longe. Ele está confrontando quem é indiferente. Deu para entender? Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A igreja tinha dinheiro, tinha status, tinha conforto, mas era cega e nu espiritualmente. Olha que engraçado, a cidade que era famosa pelo seu colírio, que podia ajudar na visão física, tinha a igreja que era espiritualmente cega. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas ricos, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. Mais uma vez aqui Jesus usa os pontos fortes da cidade que a gente falou lá no contexto. O ouro refinado que Jesus fala é a verdadeira riqueza espiritual. Vestes brancas, que representam a pureza, o contraste com a famosa lã negra que a cidade produzia, o colírio para os olhos, que é a verdadeira visão espiritual. E olha como é forte isso, porque Jesus está dizendo, tudo aquilo que vocês acham que têm, vocês não têm. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. E olha como isso muda tudo. Jesus está repreendendo, mandando se arrepender antes que haja uma rejeição total. E isso é prova de amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. O texto é claro. Eis que estou à porta e bato. Do lado de fora. Isso mostra que Jesus não está dentro daquela igreja. Ele não está no trabalho, ele não está na comunhão, ele não está na pregação. Ele simplesmente não está. Ele está fora, observando tudo de fora. Tem um monte de gente hoje que diz, se é obra de Deus, então Deus está ali presente. E esse texto mostra pra gente exatamente o contrário. E hoje ainda tem pior, né? Porque muitas das coisas que existem e dizem isso é obra de Deus, que usam o nome de Deus, nem obra de Deus é. Mas nem tudo está perdido, porque até para igrejas como essa existe uma promessa. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com o meu Pai em seu trono. Mesmo para uma igreja problemática que nem essa, ainda existe uma chance, uma esperança de salvação, se reconhecerem, se arrependerem e acabarem com a frieza espiritual. A esses, aos que vencerem a mornidão espiritual, se assentarão com Cristo em seu trono de glória. Até na nossa mais profunda transgressão, Deus continua mostrando a sua misericórdia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como as outras mensagens das outras igrejas, isso também é para você que está ouvindo. A igreja de Laodiceia não foi destruída por perseguição ou por falsa doutrina, como nós vimos nos exemplos das outras igrejas, mas por confronto à sua mornidão. O problema nem é estar contra Deus, mas é achar que tudo está bem quando na verdade não está. Vigia, crente, porque o maior perigo para Laodiceia não veio do erro declarado, mas da falsa segurança espiritual gerada pela indiferença e pela mornidão. Será que isso também está acontecendo com você e você não percebeu? Chegamos ao final dessa série e eu espero muito que esses vídeos tenham ajudado você a compreender o propósito das mensagens das cartas às igrejas do Apocalipse para a sua vida. Agora ajuda a gente a divulgar essa mensagem, compartilhando esse vídeo e deixando um comentário. E que o Papai do Céu te abençoe sempre.